Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. Que história, gente. Que história que eu tô começando hoje. Uma maravilha de história, de texto. Coisa linda. Antes de começá-la, Elaine Silva, muito obrigado. Elaine mandou um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Elaine, você é um amor. Muito obrigado, Elaine Silva. Agradeço. Ele deu aqui um bom dia, família Boa Pessoa. Elaine Silva, muito obrigado, Elaine. Obrigadão mesmo. Nelson Carlos, valeu mesmo, Paulinho. Curto demais as suas narrativas. Obrigado, Nelson. Alô, alô, Circa Ferreira. Veio assim o nome dela, @Circa. É Circa Ferreira, é isso mesmo. Que linda história, obrigado. Zuleide, tá boa? Zuleide Dinha. Linda história também, comentando sobre a história da última semana. Ah, não, aqui na verdade essa história da qual eles estão falando aqui é a misteriosa da Kombi. A misteriosa da Kombi, é muito boa essa história mesmo. Muito interessante. No que diz respeito à família Boa Pessoa que está crescendo cada vez mais, deixa-me dar uma olhada aqui e me reportar a essa gente boa que vai entrando, ó. Titã Cameraman. De volta, é prêmio Titã Cameraman. 0 dias como nosso assinante, integrando a família Boa Pessoa. Antônio Alves, há 3 dias, né, Antônio? Virou assinante. Jaci Borges Araújo, é prêmio. Jaci também faz parte da nossa família. A Maria José Lopes Emiliano, tudo bem, meu amor? Obrigado por tudo. Maria José Lopes Emiliano é prêmio. E a Tatiana Ramadev, brilha feito um diamante. Ela é diamante. Obrigado, viu? Nós estamos agora mais ou menos com... Por que fica aqui pertinho dos 70 ainda? Porque tem gente que sai, é automático, né? Tem gente que sai, às vezes se distrai, nem percebeu que saiu, que é automática a saída. Então a gente passou um pouquinho de 70 membros. O objetivo é chegar a 100. Mas para isso, eu dependo única e exclusivamente de você. Eu quero que você, abaixo do vídeo, entre e diga: quero ser membro do seu canal Paulinho Boa Pessoa. Ok? Isso posto, não esqueça de se inscrever, de dar o teu joinha, porque, Fernando, meu parceiro, começa mais uma linda. Essa história é linda. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Efigênia, mas sempre fui conhecido como Gênia. Tem gente que confunde e acha que é porque eu sou muito inteligente. Quem me dera. Eu tenho apenas uma cabeça mediana, a chamada medíocre. Mas mesmo assim, eu consegui me formar na faculdade de enfermagem. E eu comecei a trabalhar. Mas, sinceramente, eu questionava se tinha valido a pena o investimento de dinheiro e tempo nessa minha formação de enfermagem. Porque aqueles R$3.500 que eu estava ganhando naquele hospital, eram insuficientes para mim. Até porque eu nunca fui sozinha. Eu sempre fui responsável pela minha irmã, Érica, a minha irmã caçula, 10 anos mais nova que eu. E tivemos a infelicidade de perdermos os nossos pais num lamentável acidente de ônibus. Meu pai Ercílio e a minha mãe Luzia, eles trabalharam a vida inteirinha vendendo produtos que eles iam buscar na cidade del Leste, no Paraguai.
Foi assim que eles tiveram condições de sustentar a mim e a minha irmã. Eles traziam de lá de tudo, sabe? Especialmente perfumes importados e essas jaquetas de couro. A mamãe vendia os perfumes e o papai vendia jaquetas. Eles viviam fazendo essa viagem até o Paraguai, Cidade del Leste, e voltavam. Nossa, batalharam os dois, viu? Era um trabalho duro, mas honrado. Mas naquela volta do Paraguai, o ônibus em que estavam papai e mamãe acabou invadindo a pista contrária. E quando o motorista tentou puxar bruscamente o coletivo para o acostamento, um caminhão bateu na lateral do ônibus. E por infelicidade, pegou bem assim o meio do ônibus, sabe? Exatamente nos assentos em que estavam o papai e a mamãe. Justo os meus pais, que sempre nos orientavam que quando entrássemos no ônibus, escolhêssemos viajar no meio do carro. O meio é mais seguro. Evitem extremidades, que no ônibus é mais perigosa, as extremidades são mais perigosas. Entenderam? Que nada, né, Paulinho? Você vê, eles estavam sentados no meio do ônibus, onde eles gostavam. Foi ali que o caminhão acertou. Uma verdadeira tragédia que se abateu sobre a nossa família. Eu, na época em que meus pais morreram, eu tinha 15 anos. E a minha irmã tinha 5, a Érica. Nossa avó veio morar em nossa casa, uma vez que a casa era de propriedade dos meus pais. Mas foi exatamente ali que começou a minha luta. Eu saí do período da tarde na escola, me transferi para o período noturno e durante o dia eu comecei a trabalhar. Eu tinha 15 anos e desde então jamais parei de trabalhar. Meu sonho, quando eu tinha o papai e a mamãe, meu sonho era ser médica. Mas isso só seria possível, e ainda assim com certo sacrifício, se meus pais estivessem vivos. Como é que eu ia ser médica, órfã de pai e de mãe? E com essa responsabilidade já. Então eu tive que mudar de planos. Mas ainda segui na área da saúde. E eu consegui entrar para uma faculdade de enfermagem. Mas durante todo o tempo, estudando, trabalhando, eu fiz estágio no Hospital Florianópolis, que fica no bairro do Estreito, na capital, Floripa. E depois eu acabei seguindo trabalhando por lá. Estava indo bem, mas R$3.500 eram insuficientes para as despesas. E olha que eu não pagava aluguel, hein? Mas eu tinha que bancar a minha irmã estudando e a minha avó, que morava conosco. Foi quando uma amiga que é enfermeira auxiliar no mesmo hospital falou para mim: Gênia, não te conto, menina, eu fui ver um emprego, um trabalho numa agência grande. Só que eu acabei não sendo aprovada, porque eu não sou enfermeira formada mesmo, sabe? Eu sou auxiliar. E o pessoal lá exige enfermeira, como você é. Mas menina, o salário é bom. Menino, o salário é muito bom. Agora, falam que o sujeito lá, o patrão, seria um horror para lidar com ele, sabe? É para cuidar de um cara que ficou cadeirante. Mas gente muito rica da cidade. Por que você não vai ver esse serviço? Gênia, vai ver esse serviço. Ó, dá para ganhar o dobro do que você ganha aqui. Nossa, quando essa minha amiga me falou assim, dá para ganhar o dobro do que você ganha aqui, fiquei doida. Pensei comigo, pois se ainda não preencher essa vaga, eu quero. É de um trabalho assim que eu estou precisando. Peguei o endereço da agência e com ela eu acabei indo lá. Ela me mostrou o lugar e eu fui ver essa vaga. Fui lá ver essa vaga. Caramba, o dinheiro era bom, hein? O dobro.
Uma senhora que era dona da agência de emprego foi quem me recebeu. A senhora da dona da agência já era chique já. Por aí vocês tiram. E depois de ter lido o meu currículo, aquela senhora dona da agência comentou: olha, Efigênia, li teu currículo. Não sei, o seu currículo é muito bom, mas você é muito nova ainda, né? Você está com 24 anos. Sim, mas eu vou fazer 25 daqui menos de 40 dias. Eu faço 25. Sei, mas mesmo assim, esse cliente é um cliente assim exigente, sabe? É um cliente difícil, entendeu? Ele é bem exigente e ele ficou assim muito revoltado. Não sei se você me entende. Para você ter uma ideia, eles querem que essa pessoa tenha por volta de 40 a 50 anos. Você está bem fora dessa faixa, né? Mas o seu currículo é bom. Vamos fazer o seguinte: eu gostei de você, Efigênia. Eu vou tentar. Mas saiba, não sou eu quem decide, sim o cliente e a família, tá? Ela ainda me olhou com os óculos assim na ponta do nariz, me deu um sorriso, e eu perguntei para ela em quanto tempo eu ficaria sabendo. Ela me disse que faria uma tentativa naquela hora mesmo, que eu aguardasse, porque o tal sujeito não podia mais ficar sem a cuidadora. E se eu desse sorte, quem sabe, já ficaria pelo menos sabendo o resultado naquela mesma hora. Ela se afastou, entrou numa sala e eu fiquei ali estralando os dedos de tão nervosa. Sabe quando você começa a estralar os dedos? Eu queria muito aquele trabalho. Oh, meu Deus do céu, estava confirmado que eu ganharia o dobro. Era tudo que eu precisava ganhar. Oh, Deus, ajuda, dá uma mãozinha aí, Senhor. Olha, demorou, se tanto, uns 15 minutos. 15 minutos depois, voltou a senhora. Endireitou as costas, sorriu. Você é nova, mas você não tem assim muita experiência ainda, né? Eu sou formada, eu fiz estágio bom, eu trabalho faz um ano que eu trabalho no hospital. Sabe o que é? Vou te falar, Efigênia, essa aqui é uma agência séria e eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, hein? Eu tô te garantindo pro cliente, tá? Tô te garantindo. Não, tudo bem. A senhora pode ter certeza, conta comigo. E mais, você deu sorte. Eu encontrei o pessoal lá na casa, eles estão lá. Não deram resposta ainda. Eles estão analisando. Em 5 minutos que vão dar resposta. 5 minutos agora? Daqui a pouquinho. Eu aproveitei e falei para ela que eu trabalhei em terapia intensiva. Não sei se está aí no meu currículo, mas eu cuidei dos pacientes mais difíceis. Fiquei 2 meses na terapia intensiva. Era uma coisa a mais, né? Era um dado a mais no meu currículo. Para dar uma impressionada na dona da agência, que eu precisava realmente daquela vaga, eu falei que eu era responsável pela minha irmã, de 14 anos. Eu estou precisando muito desse emprego, sabe? Apesar de eu ser novo, como a senhora falou, mas eu já sou responsável. A minha irmã tem 14 anos, é nova, eu sou órfã. Então, sem contar que essa minha irmã ainda tem algum probleminha de saúde e eu tenho que comprar remédio para ela. E eu tenho a minha avó mora conosco e ela também precisa de cuidados especiais. A gente quando quer muito uma coisa, né? Não é assim, não sei se é assim com você. A gente quando quer muito uma coisa tem que lutar, e lutar com unhas e dentes por tudo aquilo. E a mulher de terninho, elegante a mulher, dona da agência, acenou com a cabeça, mostrando que estava me compreendendo, e parecia satisfeita. Pediu licença mais uma vez, entrou na mesma sala que ela tinha entrado
E eu tinha certeza que ela tinha ido em busca da resposta, da minha. Daí a pouco ela voltou. Olha, Efigênia, a sorte foi que você trabalhou em UTI por 2 meses. Você acredita que foi isso que acabou ajudando na decisão deles? Nossa, então tinha dado certo? Quer dizer, deu certo? Ouça bem, Efigênia. Você é uma garota inteligente. E por essa razão eu vou lhe falar. Apesar do alto salário, você já sabe, né? É por volta de 7.000. Bruto, 7.000. Líquido vai dar menos, mas bruto vai dar isso. Apesar de ser um salário bom, nem todos os candidatos conseguem permanecer lá por muito tempo com esse cliente, tá? Ele é muito, muito, muito exigente. A verdade, Efigênia, é que esse senhor ficou bem revoltado. Mas a boa notícia é que você foi aprovada. Sim, você foi aceita. Jura? Jura? Quer dizer, eu juro. Eu juro. E quando é que você está pronto para começar? É o tempo de eu pedir as contas lá no hospital e eu posso começar já, imediatamente. Então faça isso. E tente se desligar do hospital sem ter que comparecer em aviso prévio. Eles querem você por lá para ontem. Eu fiquei muito feliz. Eu já queria sair dali correndo para cuidar de tudo, mas a senhora ainda me pediu um tempo e falou: presta atenção, Efigênia. Eu vou lhe dar um panorama resumido. Nosso cliente é um homem que sofreu um grave acidente de carro há mais ou menos 1 ano. Não sabemos se ele irá conseguir se recuperar totalmente ou parcialmente, mas ele está trabalhando duro para isso. Ele está numa cadeira de rodas. Ele, obviamente que ele não ficou legal da cabeça com tudo isso. A cabeça, lógico, né? Imagina a vida normal. Depois do acidente de cadeira de rodas. Suponho que você queira me falar que ele tem um temperamento assim difícil. A mulher assentiu com a cabeça. E isso também completou ela. Embora ele seja sempre muito educado com todos os funcionários. Mas esse não é o ponto. Houve uma tragédia na família dele. Eu não sei exatamente o que é. Mas o nosso cliente, ele não quer que seus cuidadores sejam intrometidos, você está entendendo? É uma coisa que pega com ele é quando a pessoa é muito invasiva. Você está me entendendo? Assim, intrometida. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu também não gosto que pessoas de fora que se intrometam na minha vida particular, mas eu não vou me intrometer não, tá tudo bem. Bom, então vocês trabalharão juntos. Nessa hora, ela me estendeu a mão para me cumprimentar, dando-me os parabéns e me desejou boa sorte. Eu nem podia acreditar. Eu estava contratada. Eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava. E no modo de dizer, eu estava pronta para começar a trabalhar naquele instante. Agora era a parte burocrática. Eu consegui a dispensa do aviso prévio e em 4 dias eu estava pronta para assumir o meu novo emprego. Naquele dia, eu ainda voltei lá no hospital, trabalhei até às 22 horas e quando eu cheguei em casa, já 11 horas da noite, encontrei a minha avó dormindo e a minha irmã também. Mas como a minha irmã havia ficado torcendo muito para que eu conseguisse a vaga, eu ainda entrei no quarto dela e como ela estava dormindo pesado,
Eu ainda assim falei no ouvido dela: Érica, eu consegui. A vaga é minha. Eu vou trabalhar com o milionário. Eu vou ganhar o dobro, Érica. Eu vou ganhar o dobro. Mas a Érica dormia mesmo. E ainda mais quando a gente tem 14 anos, a idade dela, o sono sempre bate mais pesado. Lembro que ela deu um sorrisinho assim, mas ela continua dormindo. Aí eu a cobri direito com o cobertor, que estava uma noite assim um pouquinho fria, e eu saí de lá, em silêncio do quarto. E eu fui dormir toda feliz. Quando eu deitei na cama, eu fiquei pensando no tipo de homem que seria aquele com o qual eu iria trabalhar. Fiquei pensando em tudo, no que dissera a colega do hospital, que ninguém parava com ele. E também fiquei parada nas palavras da dona da agência. Ela falou que ele ficou revoltado depois do acidente. Houve uma tragédia na família. Falou que ele era exigente, mas a dona da agência falou que ele era educado. Isso ela falou, que ele tratava bem os funcionários. Tá bom, pra mim tá bom. Se ele for assim, será que a dona da agência falou assim só pra atenuar? Ou ele era aquele... porque a colega do hospital falou que ele era duro na queda. Quem será que estava com a razão? Ele pertencia, sim, a uma família muito rica de Florianópolis. Mas afinal, como será que era esse homem? Temperamento difícil? Embora, quando se queira definir uma pessoa e você não a define bem, você fala, tem um temperamento difícil, não dá pra ter uma ideia exata. Mas agora eu precisava dormir. Eu teria que saber como ele era depois, quando eu estivesse frente a frente com a fera. Mas não naquela hora. No dia seguinte, fui ao hospital, mas eu não queria tratar esse assunto com o pessoal de lá. Eu poderia ouvir alguma besteira que iria me desanimar antes mesmo de eu começar o meu trabalho. E como eu queria demais aquele emprego, era melhor eu não dar sopa. Fiquei na minha. 4 dias depois, já devidamente desligada do hospital, eu fui no meu primeiro dia de trabalho. Toquei a campainha daquela mansão. Ficava no bairro dos Coqueiros. Bairro dos Coqueiros, se não for o mais nobre de Floripa, é um dos. Para vocês terem uma ideia, eu fui recebida pelo mordomo da casa. Bom dia. Senhora Efigênia? Sim, por favor, me acompanhe. Meu nome é Manuel. Serei seu colega. Sou mordomo da residência. Prazer, Emanuel. Efigênia. Entrei. Por favor, aguarde. Já vou comunicar ao senhor Herculano. Herculano. O nome dele diferente, né? Fiquei na sala aguardando pelo meu patrão. Olhei para a beleza daquela casa. As obras de arte penduradas na parede. Tudo foi feito assim em estilo de opulência. Nem tudo era do meu gosto. Você sabe que esse povo rico tem um gosto. Mas, indubitavelmente, tudo ali era muito rico. Quem será que pintou esse quadro? Olha que coisa linda. Até parecia que tudo havia sido redecorado recentemente.
provavelmente para facilitar a locomoção do senhor Herculano. Ele tinha cadeira de rodas. Ainda não sabia nada sobre ele. Foi quando, de repente, eu escutei o barulho da cadeira de rodas elétrica. Porque a cadeira de rodas elétrica, ela tem um barulho assim, característico, né? A cadeira de rodas, eu escutei o barulhinho da cadeira de rodas, escutei, o coração começou a disparar, eu ouvindo aquele barulhinho da cadeira de rodas, ela foi se aproximando e de repente ele surge, depois de ter passado por um portal em arco. O portal era em arco, era todo revestido em madeira esse arco. Era ele, Herculano. Herculano. O que era aquilo? Eu achei que eu fosse encontrar um senhor. Meu Deus, ele era um jovem senhor, tudo bem. 35 anos. Ele parecia um sonho para muitas mulheres. Apesar de estar sentado na cadeira de rodas, aparentava ser alto, de fato o era. Fiquei sabendo depois, 1,83 m. Com traços faciais corretos. Cabelo bem cuidado, bem cortado, castanhos escuros, quase pretos. Mas os olhos verdes e expressivos. Ele era dono de uma beleza estonteante. Ao vê-lo, eu procurei, lógico, ser a mais simpática possível. Abri um sorriso. Ele ainda assim se manteve sério. Mas como dissera a dona da agência, foi educado. Nesse momento eu percebi que havia uma desproporção no seu físico. As pernas, devido ao problema, as pernas estavam bastante finas. Os braços também. E de cara eu percebi que ele tinha perdido bastante da sua musculatura e já começava a encontrar um caminho por onde eu já começava a encontrar um caminho por onde começar o meu trabalho com Herculano. A outra coisa que eu percebi foram as olheiras, o que talvez demonstrassem seu estresse e noites mal dormidas. Era mais uma coisa que meu cérebro notava. Essas observações são comuns para quem exerce o tipo de profissão que eu exercia. Eu procurei conter um pouco o tamanho do meu sorriso, que não fosse tão largo e tão aberto, e que senão ia parecer coquetismo, ia parecer frivolidade. Mas ainda assim, eu sorri mais do que uma cuidadora normal sorriria. Ele deveria ser capaz de perceber desde o início que eu me simpatizei com ele. Foi quando eu percebi que ele fez questão de dar um caráter formal àquele primeiro encontro. E Herculano, então, falou: bom, então, eu acredito que você tenha concordado com os termos lá na agência. Eu assenti com a cabeça. Lógico que eu não ia dizer para ele, mas eu senti que eu não recebi, assim, as informações corretas sobre a sua saúde. Porque eu esperava um senhor quase inválido, assim, completamente paralisado. E não era bem isso que eu encontrava. Foi quando eu fiz um comentário positivo. Senhor Herculano, você me parece bastante independente
E eu chego aqui com a disposição de fazer o melhor trabalho possível para o senhor. Foi assim que eu arranjei o primeiro sorriso dele. E aquele seu curto comentário: mas não é bem isso, não. Eu acho que eu... Aí ele seguiu falando e eu fiquei assim um pouco envergonhada. E para não perder o rebolado eu falei: não, é que sinceramente o senhor me parece bem. E eu acho que as minhas sessões de fisioterapia lhe farão bastante bem. Ele ainda sorrindo falou: eu lhe asseguro, para o meu grande pesar, que eu não sou nada disso que você está pensando. Caso contrário, eu não precisaria da sua ajuda. Mas eu tenho me saído muito melhor nos últimos meses. Olha, isso me deixa muito feliz, viu, senhor Herculano? Tomara que o meu trabalho seja ainda mais eficiente e colheremos frutos mais rapidamente. Só pode ter certeza. A verdade era que até aquele momento eu não estava vendo que Herculano fosse aquele homem que me haviam pintado, sabe? Aquele que a minha amiga falou lá no hospital não era aquilo, não. Ele estava triste, verdade. Muito triste. Vez em quando, ele olhava assim para o nada e ele parecia ficar com os pensamentos perdidos e ele se calava nesses momentos. Mas eu não tive nenhuma má impressão nesse primeiro contato. Apenas que ele era muito bajulado pelos demais funcionários da casa, passando a ideia, aí sim, de que ele era um homem rico, mimado, que estava acostumado a cada ameaça de gesto dele ser atendido por todos, e todos ficavam assim atentos e ao redor dele. Mas sabe, eu também percebi que ele se esforçava para fazer as coisas sozinhos. Alguém já lhe havia passado a informação de que isso era necessário, até para que ele fosse recuperando um pouco do muito que ele tinha perdido, especialmente músculos. E eu vou dizer aqui, até como uma dica a todos os que estão ouvindo esse meu relato: músculo é vida. Preste atenção, eu sou da área da saúde, sei o que eu estou falando. Músculo é vida. Havia um grande médico no hospital onde eu estagiei e trabalhei, que nenhum ser humano, dizia esse médico, nenhum ser humano vai longe sem a musculatura. Então nós temos a obrigação, se quisermos viver mais e melhor, de treinarmos um mínimo necessário à musculatura. Ainda que seja para você ficar erguendo na sua casa um pacote de farinha de 1 quilo, um pacote de açúcar, um pacotinho de sal, de arroz, o que der. Às vezes a pessoa não tem pezinho para levantar, pega um pacotinho de farinha e faz lá um exercício. Essa musculatura é muito importante, é vida. Foi assim, na musculatura, que eu comecei a trabalhar com Herculano. E eu senti que eu teria um paciente colaborador. Notei que ele estava se esforçando ao máximo para fazer tudo sozinho, de modo que os músculos de seus braços e pernas tremiam de tensão e gotas de suor apareciam na testa dele. Isso, ao contrário do que eu tinha imaginado, ainda mais para um primeiro dia, já era uma grande coisa. Sabe quando você se prepara para trabalhar por um monstro? E não é nada disso. Não era nada disso. Podia ser, sim, um homem revoltado, mas era preciso conhecê-lo melhor antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Só sei que a primeira impressão que eu tive foi positiva. A primeira impressão foi boa. E ao longo da primeira semana, eu já sentia pena dele. E ao contrário de toda a expectativa, eu gostei. Eu gostei muito de Herculano, o meu paciente. Agora, será que iria durar a nossa relação
de servidora e servido, ou de enfermeira e paciente, ou de cuidadora e cuidado. Só tinha uma coisa que eu tinha que ficar atenta. Eu não podia misturar as coisas. Eu não podia misturar as estações. Aqueles olhos verdes. Ah, meu Deus do céu. Lararararara. Ah, meu Deus do céu. Aqueles olhos verdes. Lararararara. Ah, meu Deus do céu. Ele era um homem. Ele era um homem extremamente bonito, sedutor. E ao longo da primeira semana trabalhando com Herculano, eu fiquei sabendo através de outros empregados da casa que antes do acidente ele era pegador demais. Herculano, nossa, terrível. Terrível. Namorava todo mundo. Nossa, já teve muitas mulheres. E algumas modelos lindas aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, sabe? Chegou a namorar uma rainha do carnaval de uma determinada cidade daqui. Herculano, ele era um homem por quem as mulheres balançavam. Os olhos verdes, a voz, o jeito dele falar, sabe? Tudo aquilo seduzia. Ele era sedutor. Eu não posso misturar. Eu não posso misturar. Eu não posso misturar. Eu não posso. Era o meu 8º dia trabalhando lá. 8º dia. Eu fui despertar o Herculano lá no quarto dele. Isso fazia parte da combinação. Era eu quem o acordava. Era preciso que ele acordasse cedo. Era hora de levantar. Como sempre, ao despertar, ele me ofereceu um sorriso triste. Eu procurei corresponder, retribuir um sorriso com um cumprimento de bom dia e me lembrei do que ele havia dito para mim no dia anterior. Desculpe, Herculano. Você me disse que nós iríamos dar um passeio amanhã. Tá de pé o combinado? Ele assentiu com a cabeça. E ele falou na sequência: sim, eu dei uma olhada, o tempo deve estar ótimo. Então é bem provável que nós iremos amanhã. Você dirige? Sim, tá tudo lá na informação do contrato, lá da agência. Ah, é. Então, ótimo. Você vai me levar então na Lagoa da Conceição amanhã. Estou com muita vontade de vê-la novamente. Nessa hora eu ergui as sobrancelhas de surpresa. Você gostava de lá? Perguntei para ele. Sim, acho linda. Já sei. A Lagoa da Conceição lhe traz boas lembranças. Ele riu e imediatamente pensei que isso não soava muito educado da minha parte. Lembrei quando a dona da agência me falou para eu não ser invasiva, não invadir a privacidade dele. Sem dúvida, aquilo tinha sido um escorregão da minha parte.
Então eu tratei logo de me corrigir. Me perdoe, eu não tenho nada com isso, com as suas lembranças. Eu fui invasiva. Mas eu te levo amanhã lá, sim. E vou lhe dizer, eu considero a Lagoa da Conceição o lugar mais lindo de Florianópolis. Herculano sorriu e falou: pois é. Veja que coisa, Efigênia. Eu fui muito pouco lá, sabe? Fui muito pouco para admirar essa lagoa. Quando criança, meu pai nunca nos levava até lá. Ele não tinha tempo quando éramos crianças. Quando eu fiz 17 anos, eu fui aceito numa universidade nos Estados Unidos. Uma universidade de prestígio nos Estados Unidos. E acabei indo para lá e fiquei um tempo por lá. Depois que eu voltei, fui trabalhar. Aliás, trabalhei lá também nos Estados Unidos. Dando continuidade a esse negócio do meu pai, ele precisou de mim, voltei para cá. Vida adulta, né? Comecei a viajar muito para o centro Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Eu só voltava para casa algumas vezes. E, sinceramente, acabei indo pouquíssimas vezes à Lagoa da Conceição. Ou muito menos do que eu gostaria de ter ido. Mas agora bateu uma vontade, sabe? A vida é assim, né? Quando você não pode determinadas coisas, aí é que dá vontade. Mas você vai comigo lá amanhã. É combinadíssimo, Herculano. Agora vamos tomar o café da manhã e hoje eu preparei uma sessão legal de exercícios para a nossa fisioterapia. Você vai gostar. Nós vamos trabalhar isso, bíceps, exatamente. Legal. Eu tenho gostado da fisioterapia com você. Você está sempre inovando, criando coisas novas. Não deixa o exercício cair naquela rotina. Está indo bem. Mas apenas eu queria dizer mais uma coisa. Nessa hora eu notei que Herculano ficou mais emocionado. Pode falar. Eu quero muito ir à Lagoa da Conceição, porque lá foi o último lugar que eu estive antes de sofrer o acidente. Eu acho que eu preciso disso. Depois do acidente, o que tem pouco mais agora de um ano, eu nunca mais tive coragem de voltar por lá. Mas agora estou disposto. Quer dizer, eu estou a fim de enfrentar. Isso é bom, Herculano. É bom. É sinal de que você está se fortalecendo. Tentei demonstrar o máximo de simpatia em meu rosto e completei dizendo: então amanhã eu vou mostrar o meu lugar favorito lá na lagoa e você me mostra o seu. Na hora eu me lembrei do mirante, que era o meu lugar preferido para a vista da lagoa. Pensei comigo e quase ri. Se Herculano fosse aquele sujeito chato que me disseram que ele era antes, era de lá de cima daquele mirante que eu queria empurrar aquela cadeira com ele para jogá-lo. Mas óbvio que eu logo afastei esse pensamento tentador da minha cabeça. Eu só pensei isso fazendo uma piada e dei um sorriso. Aquele dia eu pude desenvolver excelentes trabalhos de fisioterapia com Herculano, num sinal de que eu estava gostando do que fazia e ele demonstrava também estar gostando muito de mim, o que era muito positivo. E quando eu voltava para minha casa, eu fui pensando como seria o dia seguinte. Caramba, amanhã é o dia do nosso passeio. Lagoa da Conceição, Mirante. O Mirante é muito legal, mas o Mirante também é um lugar romântico, sabe? Assim. Tira essas coisas da sua cabeça, vai. Você não mistura as coisas.
Você não mistura as coisas. Mas lá no Mirante, para! Cheguei em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui para as minhas preocupações com a minha gente. A minha irmã Érica, a minha avó. Eu citei aqui no meu relato que a minha irmã era doente. Lembra que eu falei isso? Agora eu vou explicar melhor. A minha irmã tinha asma. Isso exigia alguns cuidados. Ela usava bombinha com produto químico e de vez em quando tinha que ser socorrida em um hospital para fazer inalação. Isso tudo me causava uma certa preocupação. Mas ela era ainda uma garota de 14 anos e tinha toda a energia que é natural da idade. A minha avó era uma senhora de 79 anos e tinha os famosos problemas da idade. Precisava também de remédios de uso contínuo e eles eram a minha preocupação. Para minha avó, devíamos tudo, eu e a minha irmã. Tudo. Porque a minha avó ela ficou conosco desde a morte dos nossos pais. Ela demonstrou ser sempre uma mulher forte. Quando nós sofremos a tragédia dessa irreparável perda, era a vovó que estava ali. Eu fiquei completamente desnorteada com 15 anos. A minha irmã sentiu bastante, mas menos, porque ela tinha 5 anos, né? Ela era muito criança, mas eu era uma adolescente de 15. Então, o peso, o baque, foi mais em mim, sabe? A minha irmã tinha só 5 anos. Mas não fosse a minha avó, eu não teria sabido como agir. Mas ela, no alto da sua experiência, olhou para mim, para minha irmãzinha, e falou-nos: vamos dar um jeito, meninas. Vamos dar um jeito. Vocês não se preocupem. Vocês não estão sozinhas. Eu vou cuidar de vocês. Eu fiquei muito insegura, porque se meus pais tinham morrido, eu achava que a minha avó, já com uma certa idade, poderia morrer também. Esse era o meu medo. Mas graças a Deus, a vovó foi seguindo e nos dando um sentido de lar, tanto a mim quanto a minha irmã Érica. Já fazia, 10 anos. E ela ali. Devido a isso, eu batalhava sem ter medo de trabalho nenhum, mas levava junto os estudos, os empregos, sempre foi assim. Comecei com 15. A minha irmã e vovó queriam saber como é que eu estava indo no novo emprego. Afinal, o salário era muito bom, elas estavam numa torcida. Estavam doidas para eu receber pelo menos o primeiro, né? Já ia fazer uma diferença. Você imagina, quando você ganha 3,5, alguém vai te pagar 7? Então elas estavam numa torcida. E elas sabiam, porque eu tinha falado que o patrão era um sujeito de gênio difícil. Quer dizer, eu tinha passado para elas o que tinham me passado. E elas queriam saber, e aí? Tá dando para levar? Tá dando para suportar? Elas estavam preocupadas. Mas aquela noite, eu comentei com elas que tudo estava indo bem. E que no fundo, eu estava até surpreendida, sabe, com o comportamento do patrão, do Herculano. Eu disse a elas que no dia seguinte, eu até para a Lagoa da Conceição iria com ele. Tudo bem que fazia parte do meu trabalho, mas não deixava também de ser um passeio. Era um passeio. Elas se animaram. Oba, que legal. Melhor assim, né, filha? Disse a minha avó. Verdade, vovó. E a minha irmã se lembrou das vezes que eu a levei para passear por lá também. Elas queriam muito que aquilo desse certo na minha vida, porque se desse certo para mim, lógico, daria certo para elas. A verdade é que nós três éramos muito unidas e as duas torciam demais por mim. No dia seguinte, 6 horas da manhã, saí de casa. 40 minutos depois,
Eu estava na mansão do Herculano. Eu tinha uma preocupação. Será que eu vou dar conta de tudo? Ainda não tinha certeza se eu ia conseguir manusear a cadeira sozinha, especialmente porque eu teria que tirá-la do carro. Mas quando eu vi o carro de perto, nossa, que maravilha, que praticidade. Era um carro grande, a porta do carro era aquela porta lateral, aquela porta de correr, sabe? Já apropriado para aquilo. Tinha até um dispositivo que subia e descia, facilitando a entrada da cadeira de rodas. Uma espécie de um pequeno elevador. Nossa! São vantagens que só o dinheiro é capaz de oferecer, né? Foi quando o Herculano, com orgulho, falou: certo? Viu como é prático? Fala a verdade. Por essa você não esperava, né? Pelo jeito que ele falava, ele demonstrava ter acordado melhor do que nos outros dias. Ele parecia estar mais descontraído nesse dia, sabe? E ele seguiu. Estaria melhor ainda se as minhas pernas estivessem funcionando. E sorriu. Tô brincando. Mas tô gostando. Disse eu para ele: tô gostando. Você acordou muito bem hoje. Eu tô de bom humor. Eu ergui as sobrancelhas com surpresa e perguntei: e há um bom motivo para isso? E Herculano, depois de um momento de hesitação, acrescentou: na verdade, eu não tenho muitos motivos para estar feliz. Ele me olhou e sorriu novamente. E depois ele falou: fico especialmente feliz por poder fazer isso na companhia de uma garota tão encantadora como você. Meu Deus, vou ficar doente. Ganhei um elogio seu logo cedo. Desculpa o meu atrevimento. Flertar na minha posição é uma estratégia ruim. Mas é que você é realmente muito diferente dos outros cuidadores anteriores. Era uma informação que me deixava feliz. Eu abri um sorriso. Eu ocupei o meu lugar no carro e coloquei o motor para funcionar. E para dar continuidade na conversa, eu falei: você deve dizer isso para tudo que é cuidadora que passou por aqui. Fala a verdade. Não. De repente, o paciente respondeu seriamente e olhou para mim com seus brilhantes olhos verdes por um segundo. Eu fiquei até envergonhada. E pensei assim comigo: controle-se, Efigênia. Controle-se, Efigênia. Eu ordenei mentalmente a mim mesma. Acorda! Acorda, Efigênia! Esse homem é um tremendo de um sedutor. Os empregados já disseram. Namorou tudo que é modelo. Namorou até uma rainha do carnaval. Acorda! Acorda! Você o está cortejando desde que chegou a essa casa. Você já está caindo nos truques baratos dele. É isso que você quer? É o que você quer? Fiquei até um pouco com raiva de mim. Foi quando eu saí com o carro da garagem, atravessando o jardim. Foi quando o Herculano falou: você é diferente mesmo. Você acha? Acho, porque você não sente pena de mim. Essa é a sua maior diferença. Todos os outros cuidadores achavam que pelo dinheiro que eu lhes pagava, eles eram obrigados a se solidarizar comigo em tudo e sentir pena de mim, como se eu fosse um parente mais próximo. E você não me trata assim. Nessa hora, eu senti até um pouquinho de orgulho de mim. Eu estava acertando com o Herculano. Será? Será que eu estava acertando com o Herculano? Ou era o Herculano que
tinha aquela mania de seduzir. Não perca o segundo capítulo desta fantástica história.